Oi, pessoal, a gente vai falar sobre o conteúdo de história de vocês, o conteúdo que vocês deveriam trabalhar, aliás, que vão trabalhar para o teste, para a prova, tá? Então, o primeiro conteúdo de vocês é sobre as civilizações da antiguidade. Eu resolvi dividir as civilizações, né? Eu vou seguir o passo a passo da sequência didática que o professor solicitou para vocês. E as informações que eu estou colocando aqui é justamente para que possa ajudar vocês a responder aquela sequência didática, tá bom? A primeira é sobre a civilização mesopotâmica, tá? Claro, foi a primeira civilização, então a gente tinha que começar sobre ela. O nome Mesopotâmia significa crescente fértil, tá? E por que esse nome, crescente fértil? Porque a Mesopotâmia, essa região, ela é cortada por dois rios importantes, que é o rio Tigre e Eufrates. A gente tem que lembrar que antes do surgimento das primeiras civilizações, os hominídeos, né, os homens que aqui viviam, eles eram nômades, né? Eles costumavam mudar de um lugar para outro em busca de água, em busca de alimentos, né? Quando terminava o alimento numa determinada área, eles já partiam para outro também em busca de alimentos. Mas a partir do momento que ele começa a conhecer as técnicas agrícolas, né, e de criação de pastoreio, criação de rebanho, ele deixa de ser nômade e começa a se fixar numa região. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar regiões que sejam propícias para que ele possa sobreviver, né? Que tenha água e que tenha terreno fértil, né? Então, a região onde a Mesopotâmia vai surgir é justamente abundante no que eles precisavam. Terra muito fértil, né? E dois rios importantíssimos, e rios perenes, não eram rios que costumavam secar no período, né? Um período mais quente. A gente tem que lembrar que a gente está falando aí do Oriente, né? Região que tem altas temperaturas e é muito comum que os rios lá sejam temporários, mas aqui esses rios são perenes, são permanentes. Então isso vai facilitar a fixação desses povos lá. Bem, características da Mesopotâmia, né? Características gerais da Mesopotâmia, antes de entrar em aspectos geográficos, a gente pode dizer o seguinte, que ela teve uma alta rotatividade no domínio, ou seja, um povo se fixou, com o passar do tempo, outro povo chegou, conquistou aquele povo que ali estava, criou seu império, viveu ali por um determinado tempo, aí veio um outro povo que vai também dominá-los, criar um novo império e assim sucessivamente. Por isso que a gente diz que na Mesopotâmia hoje houve uma alta rotatividade no domínio, tá? Como eu falei, é uma região que está entre dois rios importantes, que é o Tigre e o Eufrates. É uma região muito fértil, né? Geograficamente ela não é muito favorável, então eles ficavam muito expostos e por isso era muito comum esses ataques e essas dominações, né? Eles não tinham muitas proteções naturais, como é o caso, por exemplo, da Grécia, né? Daquelas regiões que ficavam mais, tinham montanhas, tinha, como é que eu vou dizer assim, armadilhas naturais que dificultavam a invasão. No caso deles, não, eles ficavam muito expostos, muito abertos, tá? Então, aspectos geográficos da região mesopotâmica, né? Ela tem, a gente pode dizer que tem duas regiões geográficas distintas. Ao norte, a gente tem a Alta Mesopotâmia, ou Assíria, que é uma região que tem muitas montanhas, ela é bem montanhosa, desértica, ela é desolada, né? Ela tem uma escassez de pastagem muito grande, então ela não era propícia para a criação de rebanhos, né? E ao sul, a chamada Baixa Mesopotâmia ou Caldeia, já era uma região muito fértil, justamente por causa da proximidade ali, em função dos regimes dos rios, né? Esses rios nasciam nas montanhas e desaguavam ali separadamente no Golfo Pérsico. Uma coisa importante que a gente precisa saber sobre a localização da Mesopotâmia é que hoje, onde era a Mesopotâmia, é o atual Iraque, né? Bem, organização econômica.
A economia deles geralmente era baseada no que eles podiam tirar ali, né, do solo. Então era baseada na agricultura, na produção agrícola, não é isso? Mas com o passar do tempo, eles também começaram a desenvolver artesanatos, né? Começaram a trabalhar com outros materiais, tá? Mas basicamente ele começou com a criação de pequenos rebanhos para o consumo interno e a produção agrícola, né? Como é que isso funcionava? Havia um sistema de servidão. A gente tinha um rei, que ele era o supremo, ele era uma teocracia, né? Geralmente era teocracia, e um sistema de servidão onde os servos, os camponeses, eles eram responsáveis por toda a atividade, todo o trabalho que era realizado, né? Organização política. A organização política da Mesopotâmia era uma teocracia, como eu falei, né? Então tinha um soberano, que ele era visto como uma figura divina, e ele tinha os funcionários, né? Ele tinha os burocratas, os sacerdotes que cuidavam da religião, né? E ajudavam também na administração, na distribuição de terras. Eles desenvolveram, gente, o sistema de irrigação e obras hidráulicas. Então eles conseguiam puxar a água dos rios e levar para regiões mais distantes, para garantir que eles pudessem ampliar as suas áreas de produção, né? Então esse sistema de irrigação que a gente tem hoje, a gente deve a eles. Foi uma das contribuições dos povos mesopotâmicos, tá? Bem, organização social da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era dividida em classes, né? Havia uma divisão hierárquica de classes, né? Então as classes não se misturavam. Então, no auge, vamos dizer assim, no pico da pirâmide social, a gente vai ter quem? A gente vai ter o rei, né? Abaixo dele a gente vai ter o que seriam os nobres, a gente tem os sacerdotes, a gente tem os escribas, que eram as pessoas que sabiam, nas civilizações que tinham desenvolvido a escrita, tinha o escriba, né? E tinha os funcionários reais, depois tinham os oficiais, os soldados, a gente tinha os comerciantes, os artesãos, os camponeses, e, por fim, os escravos, que ficavam lá na base dessa pirâmide social, tá? Então, era dividido em classes. A gente tinha nobres, sacerdotes que tinham conhecimentos em ciência, eram muito respeitados, os comerciantes, pequenos proprietários e os escravos, tá? Então, a gente tinha, basicamente, a sociedade da Mesopotâmia dividida entre os dominantes, que eram os governantes, os sacerdotes, os militares e comerciantes, e os dominados, né, que eram os camponeses, pequenos artesãos e escravos, né? Geralmente esses escravos, eles eram prisioneiros de guerra, tá? Mas também começa nesse período aí, durante a civilização da Mesopotâmia, também começaram a surgir as dívidas, né? Os escravos por dívida, perdão, né? Então, pessoas que se endividavam, não tinham como pagar e acabavam se tornando escravos para poder pagar o que deviam os mais ricos, tá? Os dominantes, eles tinham todo o poder, né? Então, eles tinham poder político, eles tinham a riqueza, tinham o conhecimento e tinha a força militar. E os dominados, o que os dominados tinham? A sua força de trabalho, não é isso? E eles eram obrigados a cumprir todas as regras que eram determinadas pelo governo, né? E pagar os tributos também que eram cobrados a eles, tá? Organização cultural e religiosa, né? Bem, eles eram politeístas. Então, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses tinham forma antropomórfica, né? Tinham a forma humana. Cada cidade tinha o seu deus, né? Então, cada cidade tinha um deus. Então, por exemplo, se chegava a época da colheita, do plantio, então eles meio que esperavam, faziam os rituais antes de iniciar o plantio, esperavam um sinal desse deus, né? E quando eles plantavam e de repente
a safra não era tão boa como eles esperavam, era comum eles acharem que os rituais, os sacrifícios não agradaram aos deuses, né? E por isso eles foram punidos. Entre os principais deuses, a gente tem Anu, que era o deus do céu, Shamash, que era o deus do sol e da justiça, Ishtar, que era a deusa do amor, Marduk, que era o criador do céu e da terra, dos rios e dos homens. Eu optei por fazer o slide apenas com palavras, sem colocar... como é que eu vou dizer? Sem colocar imagens, porque o objetivo era justamente ajudar vocês a montar aquele que eu acredito que é um fichamento, tá? Mas se vocês precisarem de imagem, a gente pode providenciar isso também, ok? O que a gente pode falar mais seguindo aqui? Os povos. Lá não está necessariamente falando sobre os povos, mas eu achei interessante que a gente colocasse, tá? Então, povos que dominaram a região ali da Mesopotâmia. Sumérios foram os primeiros, tá? Sumérios eles têm uma importância muito grande, aliás, todos os povos que viveram lá têm uma importância muito grande, mas eles foram os primeiros, né, a usar um determinado tipo de escrita, que foi a escrita cuneiforme, né? Então, eles se estabeleceram nessa região. As principais cidades, as primeiras cidades, né, da Mesopotâmia foram fundadas por eles. Entre essas cidades estão algumas muito importantes, como a cidade de Ur, Uruk e Nippur. Tá? Essas cidades da Suméria eram consideradas cidades-estados, por quê? Porque elas eram independentes. Cada cidade-estado dessa tinha o seu próprio forma de governo, tinha o seu deus, como a gente viu, cada cidade tinha uma, sua própria forma de organização. Então, elas não necessariamente dependiam de outra cidade ou estava subordinada a outra cidade, tá? Bem, contribuições dos sumérios. Como eu falei, eles são muito importantes por conta das contribuições que eles deixaram para a humanidade, tá? Eles desenvolveram técnicas, né, de construção, né? Eles conseguiram, por exemplo, eles desenvolveram barragens para impedir o avanço das águas dos rios no período das cheias, reservatórios, canais de irrigação. E olha que interessante, essas técnicas desenvolvidas pelos sumérios, nós utilizamos até hoje. Nós usamos todas essas técnicas. É claro que ao longo do tempo elas foram aprimoradas, né? Mas elas foram desenvolvidas por essa galera aí da Suméria, tá? Bem, e eu considero essas contribuições importantíssimas, mas talvez de todas, a escrita cuneiforme tenha sido o grande legado da civilização sumérica para a humanidade, tá? Para que eles desenvolveram essa escrita? Qual era o objetivo? Não era para mandar a cartinha para ninguém, não. Era para fazer o controle, né? O registro contábil das atividades, né? Então, eles usavam argila e instrumento pontiagudo na forma de cunha e eles registravam, né, essas atividades. Então, quanto foi colhido, né, quanto fulano pagou de imposto, quanto fulano deixou de pagar. Os acádios. Bem, os acádios foram os povos que dominaram os sumérios. Lembra que eu falei que houve uma alta rotatividade de domínio, né? Então, os acádios vão dominar os sumérios ali, o império dos sumérios, né? E vão fundar o império acádio. O principal rei, né, acádio é Sargão, ou Sargão da Acádia, como ele é chamado, tá? Esse império deles não foi muito longo não, tá, gente? Foi curto e logo, né, pouco tempo depois deles terem dominado os sumérios, eles vão ser dominados pelos amoritas, né? E os amoritas tiveram também uma contribuição muito grande na região, tá? Os amoritas, vocês já devem ter ouvido falar mais sobre os babilônios do que amoritas, mas são os mesmos, tá? Eles chegaram na região por volta de 2000 a.C.,
ocuparam a cidade da Babilônia e transformaram essa cidade em um grande centro urbano e comercial da Mesopotâmia. E o que isso significa? Que ali virou rota, né, das trocas comerciais que eles começaram a fazer. Então, as grandes, como é que vou dizer, as grandes atividades culturais, era uma efervescência cultural, econômica, era aquela cidade. Então, vinha gente de todos os lugares, rotas comerciais importantes passavam pela cidade, né? Então, a Babilônia era um lugar muitíssimo importante naquela época. Do primeiro império babilônico, né, a gente pode citar aí o trabalho de um dos reis, né, que foi Hammurabi. Hammurabi, ele teve uma importância muito grande para a história da humanidade, porque ele foi o primeiro a desenvolver um código de leis. Até então, funcionava assim, não tinha regra, né? Você fez uma coisa, você cometeu um crime, eu vou lá e para me vingar de você, eu cometo outro crime. A coisa era muito solta. Até que Hammurabi resolve criar um código de regras que deveria ser seguido por toda a sociedade babilônica. O detalhe é o seguinte, né? Esse código também se baseava na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Só que, por ele ter criado regras, né, ele fez com que esse olho por olho, dente por dente, seguisse uma certa regra de como as punições deveriam ser feitas ou não, né? Então, de certa forma, ele acabou com aquele caos, com aquela violência e criou uma lei que para eles, para a cultura deles, para a época deles, fazia muito sentido. É claro que hoje, para a gente, não dá mais, não funciona a lei italiana, seria uma barbárie se fosse assim. Mas a gente, a partir do código de Hammurabi e dos outros códigos que foram desenvolvidos ao longo da história da humanidade, nós criamos os nossos conjuntos de leis, né? As nossas regras sociais, que no caso da gente, é a Constituição, onde tem todas as leis que devem ser seguidas por todas as pessoas que fazem parte de uma determinada comunidade, de uma determinada nação, tá? Depois do Império Babilônico, quem vem os assírios. Os assírios eram conhecidos porque eles eram muito cruéis. Só para vocês terem uma ideia, era costume dos assírios, quando eles pegavam os prisioneiros de guerra, eles empalavam. Vocês sabem o que é empalar? É pegar uma estaca e enfiar, literalmente, né, o corpo da pessoa naquela estaca e ela fica pendurada lá, tá? A estaca atravessa o corpo da pessoa. Não me pergunte por onde a estaca entra, não, mas acho que vocês conseguem imaginar aí, tá? Então, eles eram famosos pela crueldade. Eles conquistaram o reino de Israel. Quando a gente estiver estudando sobre os hebreus, a gente vai voltar a falar, né? Eles também tiveram uma contribuição muito importante. Eles construíram, por exemplo, a biblioteca de Nínive. Nínive era uma das principais cidades deles, né? Então, vamos falar aqui sobre os assírios, né? O reino dos amoritas enfraqueceu depois da morte de Hammurabi e foi sucedido tempos depois pelos assírios, né? Eles formaram uma sociedade extremamente militarizada a partir do final do segundo milênio e iniciaram um processo de expansão e conquista na Mesopotâmia por volta de 1200 a.C. Eles conquistaram toda a Mesopotâmia, além da Palestina, do Egito e parte da Pérsia. Então, observa que eles, por conta até dessa coisa de ser uma sociedade muito militarizada, eles conseguiram expandir muito, né, o território deles. Então, além de toda a Mesopotâmia, eles pegaram toda a Palestina, o Egito e parte da Pérsia. Os assírios ficaram célebres por terem sido guerreiros temíveis, que se utilizavam de técnicas violentas em combate, por tratarem seus prisioneiros com extrema brutalidade. Eu citei o empalamento, mas haviam outras técnicas também tão cruéis quanto e que eles costumavam utilizar, tá?
Então, os povos que eles conquistavam, além de serem governados de maneira tirânica, eram obrigados a pagar pesados tributos. A violência dos assírios foi levantada pelos historiadores como motivo que deu início a inúmeras revoltas que enfraqueceram o poder dos assírios por volta do século 7 a.C. E é claro, né, comum que isso acontecesse. Se o povo era hostilizado, oprimido, ia chegar um dado momento que essa população ia se revoltar, né, e ia querer se livrar de toda essa opressão, né? E por conta disso é que o Império Assírio vai enfraquecer, eles vão acabar sendo dominados, o que foi bem feito, né? Bem, como eu falei para vocês, a Biblioteca de Nínive foi uma das grandes contribuições, né, do povo assírio. Assurbanipal, que foi o mais importante, talvez assim, mais conhecido, né? Ele gostava muito, né? Ele era uma pessoa, gostava muito de cultura, né? Ele era bastante erudito e mandou construir essa biblioteca. E nessa biblioteca havia milhares de textos em escrita cuneiforme, né? Que falavam sobre diversos assuntos, né? E principalmente sobre a Mesopotâmia. Caldeus. Os caldeus, né, vão dominar os assírios e conquistar a Mesopotâmia e fundar o segundo império babilônico, que isso vai se dar em 612 a.C., tá? Bem, esse império, né, o império formado por esse povo foi breve, tanto é que em alguns, quando vocês vão pesquisar sobre os povos da Mesopotâmia, quase não falam, então alguns textos nem falam sobre ele, né? Então, o império formado por esse povo foi breve e teve como principal rei Nabucodonosor. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ele. Responsável por reconquistar a Palestina e toda a Mesopotâmia. A gente vai falar sobre isso lá nos Hebreus, quando a gente estiver falando do cativeiro da Babilônia. Né? Lembra que eles foram, no primeiro império babilônico, os hebreus vão ser escravizados, e no segundo império eles vão ser libertados, tá? Sim, então, como eu estava falando, eles são responsáveis por reconquistar a Palestina e toda a Mesopotâmia. E atribui-se a esse rei, Nabucodonosor, a construção dos jardins suspensos da Babilônia, que é hoje uma das 7 maravilhas do mundo, tá? Foi do mundo antigo e continua, né? Aliás, acho que hoje ele não é mais do mundo atual, não, mas foi do mundo antigo. Como é que se deu o fim do império dos impérios na Mesopotâmia, né? Isso vai se dar quando esses povos forem conquistados, né, pelos persas. Os persas, ou o povo Medo, eles desenvolveram também um vasto império. Eles dominaram o Egito, em várias partes. Eles só vão fracassar lá na frente quando eles vão tentar invadir, dominar a Grécia. Mas eles dominaram um extenso império. E nessa dominação persa vai estar também a região da Mesopotâmia, tá? Então, o Império dos Caldeus foi o último desenvolvido e com a morte de Nabucodonosor, eles foram conquistados por Ciro, né? Pelos persas liderados por Ciro II em 539, né? E os persas tinham uma característica muito interessante, né? Que eles permitiam que aquele povo daquela região seguisse a sua cultura, suas crenças, né? Isso era uma característica muito importante e foi importante, inclusive, para que a gente soubesse, para que a gente hoje tivesse acesso a essas informações dessas primeiras civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia. Pessoal, eu espero que o que eu tenha dito ajude vocês a montar essa SD aí que foi passada, tá bom? Beijo e a gente se vê amanhã.